Amados irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham através das redes sociais, estamos participando do jubileu em honra a Santa Rita de Cássia, e a própria palavra jubileu nos indica que esse tempo de graça é um tempo que indica essa presença amorosa de Deus na vida do seu povo. Deus, Ele vem ao nosso encontro para mostrar o seu amor, a sua ternura, a sua misericórdia, e vem de maneira mais sublime, perfeita, através do seu próprio Filho Jesus Cristo. Esse tempo pascal que nós estamos celebrando, os textos bíblicos já vão nos indicando a conclusão desse tempo. No próximo domingo agora celebraremos a ascensão do Senhor, mas esse voltar para o Pai não significa um distanciamento da humanidade e da história, porque o Espírito Santo, o Paráclito, está presente entre nós. O Evangelho que nós acabamos de ouvir, irmãos e irmãs, essa sequência dos textos desses últimos dias, que já nos apontam para essas duas festas, a Ascensão e a festa de Pentecostes, em que o Espírito Santo vem, desce sobre os apóstolos, a Virgem Maria, e aí a igreja assume esse compromisso de levar o Evangelho, a Boa Nova, a todos os cantos, todas as criaturas. Este ano nós estamos vivendo uma experiência diferente, no sentido de celebrar o nosso jubileu já há algum tempo. A Semana Santa foi assim, já parte do período quaresmal, agora praticamente todo o período pascal. Em decorrência da pandemia do coronavírus, as nossas celebrações, elas não têm a presença da comunidade aqui reunida. Há um santo da nossa igreja que diz, irmãos e irmãs, que Deus, das situações mais difíceis, Ele pode tirar algo mais sublime. Talvez, se não fosse dessa forma, o nosso alcance talvez seria mais circunscrito aqui na cidade de Viçosa e nas cidades circunvizinhas. Por estarmos celebrando de caráter mais privado, as redes sociais possibilitam para que o jubileu de Santa Rita se estenda para todos os cantos, não só no Brasil, mas no exterior, pessoas que também nos acompanham. E é bonito saber, irmãos e irmãs, que a tecnologia, quando bem conduzida, ela possibilita que a igreja se faça presente em muitos lares. É esse voltar às origens, à fonte, às comunidades primeiras, em que os cristãos se reuniam nas casas. Oxalá, irmãos e irmãs, possamos manter, pós esse período de pandemia, esse saudável hábito de nos encontrarmos nas famílias para podermos rezar, que é uma realidade, às vezes, até pouco tempo, muito esquecida, em que as pessoas não se encontravam no mesmo espaço, mais distante umas das outras. É importante nós recuperarmos essa nossa maneira tão bonita de rezar em família. Hoje nós estamos nos unindo com todas as pessoas que estão na linha de frente, que trabalham na área da saúde. Alguns irmãos nossos estão dando a vida para que mais pessoas possam ter vida, não só no Brasil, mas no mundo. Muitos irmãos nossos tornaram-se vítimas em decorrência da Covid-19,
porque estavam trabalhando, profissionais da saúde, que eu diria, irmãos e irmãs, que são verdadeiros mártires, colocaram suas vidas, sua saúde para combater esta pandemia que atinge a todos. Então hoje, de maneira especial, nós nos unimos com estes irmãos e irmãs, verdadeiros mártires dos nossos tempos. O jubileu também, nesta noite, dedicamos àqueles que estão enfermos, para que em Jesus Cristo, através da intercessão de Santa Rita, possam revestir-se da alegria do ressuscitado. Ser cristão, irmão e irmã, é também assumir as dores da história que nós nos encontramos. Papa Francisco, ele diz para a gente nunca desanimar e nunca pensar que o nosso tempo é mais difícil do que o outro. São desafios diferentes, irmãos e irmãs, que nós estamos vivendo. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós temos a certeza de que venceremos essa batalha. O próprio Jesus nos diz: coragem, eu venci o mundo. Eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então Jesus Cristo continua cuidando da humanidade. O Espírito Santo que Ele envia conduz a vida da igreja, a vida das famílias, a vida da sociedade. Aproveitemos, irmãos e irmãs, esses dias do jubileu, para podermos renovar a nossa fé centrada em Cristo Jesus. Temos aqui o Círio Pascal, que simboliza a presença, a luz do Cristo ressuscitado. Que nós possamos ser também luzes na vida de tantos irmãos e irmãs que se encontram abatidos e desanimados. Mas para sermos luzes na vida dos irmãos, temos que deixar Jesus Cristo iluminar nossa vida. Devemos criar momentos de intimidade com o Senhor. Esse dar o tempo para escutar, para conversar com Jesus Cristo, a fim de levarmos a sua mensagem a tantos lugares. A primeira leitura que nós ouvimos, percebemos também as resistências que os apóstolos foram encontrando nessa dinâmica de levar a boa nova a tantos lugares. O relato que nós ouvimos mostra Paulo chegando a Atenas. Ele mesmo dizia: vejo que é um povo religioso, há um lugar dedicado ao Deus desconhecido, é sobre este Deus. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer, é exatamente aquele que vos anuncio. E Paulo retoma toda a história da salvação, até chegar o momento que ele fala da ressurreição. E neste ponto, irmãos e irmãs, ele encontra algumas resistências. Alguns o deixam dizendo que escutariam numa outra oportunidade. Mas o próprio texto diz que alguns seguem a Paulo. Isso serve também de consolo, irmãos e irmãs, para todos nós que estamos trabalhando o processo de evangelização. Nós nunca seremos acolhidos por todos. Jesus Cristo, a boa nova, o Evangelho que Ele veio revelar, também teve suas resistências. Então, nós nunca podemos desanimar diante da insensibilidade da parte de alguns. A nossa missão, irmãos e irmãs, é pregar Jesus Cristo, o Evangelho. Mas pregar também o Evangelho no qual acreditamos. Não uma ideia, uma teoria, mas pregar Jesus Cristo, a pessoa de Jesus, o seu projeto. Então que nós possamos, à semelhança de Paulo, sermos esses discípulos missionários hoje. A igreja nos convida a sermos essa igreja também nas pequenas comunidades, a igreja missionária. Mas para podermos
nos tornar missionários, como ontem foi esse dia dedicado à missão, nós temos que ser discípulos. Temos que sentar aos pés do Mestre para escutar a sua mensagem, a sua palavra. Há um bispo, irmãos e irmãs, que diz: a pessoa que não escuta a Deus, ela não está preparada para falar das coisas de Deus. Uma pessoa que não dedica o tempo para escutar Jesus Cristo, jamais deveria falar de Jesus Cristo. E nesse tempo do isolamento social, nós temos esse tempo para a gente exercitar na escuta, na leitura atenta da palavra de Deus. E depois nos tornarmos semelhante a Paulo, que vai anunciando a palavra. Se em Atenas tem resistências por parte de alguns, ele segue para Corinto. Sejamos, irmãos e irmãs, essa igreja itinerante, que vai ao encontro de todos. Nesses dias estamos fazendo através da comunicação das redes sociais, mas não podemos perder a essência da fé que se dá na vida da comunidade. Então procure na sua casa, junto aos seus familiares, ser este propagador do Evangelho. Talvez a nossa família, irmãos e irmãs, é um espaço até mais desafiador de pregar o Evangelho que em outras famílias. Não vou me alongar muito, mas só para ilustrar um pouco essa realidade, uma pessoa, uma determinada comunidade me procurou dizendo que deixaria a família para viver só para Jesus Cristo. Ia deixar a esposa, os filhos para dedicar-se totalmente ao Evangelho. Eu orientei essa pessoa que ela voltasse para casa e rezasse para discernir melhor se aquilo era um chamado divino ou era uma coisa mais própria dela, das intuições mais do seu íntimo. Passado alguns dias, ela retorna dizendo: padre, realmente era coisa mais minha do que coisa de Deus, porque lá em casa está tão difícil de trazer a minha família para a igreja. Tem tantas pessoas que ficam encantadas com as minhas pregações, e lá em casa é um terreno tão difícil de semear o Evangelho. Então ele foi entender que na verdade não era uma ação missionária, era uma fuga. Então a nossa família, irmãos e irmãs, é um espaço também de evangelização. O nosso lar é esse areópago também, é esse espaço em que nós devemos falar das coisas de Deus. Então aproveitemos esse tempo que nós estamos mais dentro dos nossos lares, não só para rezar, mas para conviver, para dialogar, tratarmos de assuntos talvez que nós não trataríamos se não estivéssemos nessa situação de isolamento. Esse jubileu, certamente, irmãos e irmãs, não vai ficar só marcado na vida do povo de Viçosa, mas de tantas outras pessoas que estão tendo essa oportunidade de ir na sua casa, lá no seu lar, rezar, meditar, aprofundar na palavra de Deus, à luz também dos santos, e de modo especial Santa Rita, que nós possamos vivenciar esse jubileu na inteireza, para que a presença do Cristo ressuscitado habite nossa vida e a vida da igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.